Você já ouviu aquela frase, somos o que comemos? Pois então, essa é uma realidade e tem tudo a ver com a nossa saúde. Pensando nisso, o terceiro programa da nossa websérie Com Amor, Sua Saúde vai discutir o tema alimentos e agrotóxicos. O Brasil é um dos países que mais produzem alimentos no mundo, mas também é o que mais usa agrotóxicos. Para ilustrar essa situação, nós trouxemos um ranking dos campeões em agrotóxicos. No último levantamento feito pela Anvisa, o pimentão aparece em primeiro lugar em uso de agrotóxicos. Das amostras analisadas, 92% foram reprovadas. Em seguida, em segundo lugar, aparece o morango. 63% das amostras foram reprovadas. Em terceiro lugar, o pepino. 57% das amostras foram reprovadas. Em quarto lugar, aparece a alface, com 54% das amostras reprovadas. E em quinto lugar, a cenoura, com 50% das amostras reprovadas. E para que possamos debater esse tema polêmico que tem influência direta na nossa saúde, convidamos para um bate-papo a doutora Karina Pavão Patrício, formada em Medicina pela Unesp, tem mestrado em Ciências Biológicas pela mesma universidade e doutorado em Saúde Ambiental pela USP. Atualmente, ela é professora do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Unesp, campus aqui de Botucatu. Ela também é coordenadora da Unidade Especial de Saúde Sustentável do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. E ainda vamos conversar com o biólogo Antônio Francisco Godinho. Ele é formado pela Unesp, com pós-graduação, mestrado e doutorado pela USP de Ribeirão Preto. Atualmente é pesquisador 2 do Centro de Assistência Toxicológica, o CEATOX, do Instituto de Biociências da Unesp, campus de Botucatu. Doutora Karina, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Professor Godinho, muito obrigado também pela presença aqui no nosso programa. Professora Karina, o projeto de lei que tramita no Congresso para rediscutir a questão dos agrotóxicos tem gerado muita polêmica. A eventual aprovação dessa lei pode trazer quais riscos para a saúde da população, na sua opinião? Então, esse projeto de lei, ele pode trazer uma série de riscos para a saúde humana e saúde ambiental, né? E é um retrocesso, né? O Brasil está propondo algo que vai na contramão do que o mundo vem discutindo. O quê? De diminuir o uso de agrotóxicos, das leis serem mais restritivas, né? De banir uma série de usos de agrotóxicos que já foram estudados e que têm riscos para a saúde humana, para a saúde ambiental, né? Então eu queria destacar 4 pontos importantes que eu acho que aparecem nesse projeto de lei, né? O primeiro é o próprio nome, né, que tem se debatido para mudar de agrotóxico, alguma coisa que é tóxica, que de verdade o é, para fitossanitário, né? Então isso você já ameniza o nome. E o que na última discussão provavelmente fique como um pesticida, que é o nome internacional. O segundo ponto é que os produtos agrotóxicos no Brasil, eles são avaliados em relação ao risco, tanto para você liberar uma substância nova ou para reavaliar. Então, se tem algum estudo no mundo que mostre que ele tem um potencial de ser uma substância carcinogênica, ou seja, que pode dar câncer, que ela pode ser mutagênica, que pode alterar as células, ou que ela pode ser teratogênica, da malformação, esse produto ele pode ser retirado do mercado. E a nova lei está propondo o quê? Que se for um risco aceitável, eu posso liberar esse produto. Então me diz, o que é um risco aceitável? Eu ter câncer de pele? Ah, pode. Eu ter câncer de cérebro? Não pode. Então abre uma brecha de uma subjetividade muito grande nessa lei, e quem tem o poder de dizer se esse risco é aceitável ou não? Um terceiro ponto é que a gente tem atualmente na legislação que são a área da saúde vai legislar sobre isso, do meio ambiente e da agricultura. E a proposta agora é que somente a agricultura teria um peso muito maior de decisão do que os 2 outros órgãos. Então eu novamente foco na questão da comercialização dos produtos, né, no agrotóxico, que é uma das principais, né, multinacionais, empresas aí que manipulam o dinheiro, para focar e desfocar da saúde e do ambiente. E o quarto ponto, que é uma legislação que se está propondo fechada na esfera federal, onde os municípios não terão mais autonomia
de tentar fazer uma lei mais restritiva. Por exemplo, Botucatu e outros municípios, né, que vêm batalhando para não ter mais pulverização aérea. Se essa lei maior permitir, o município ele não vai ter essa autonomia de poder proteger mais a saúde dos seus cidadãos, né? Agora, nós sabemos que os agrotóxicos são nocivos à saúde, né? Isso não é novidade para ninguém, tanto para quem consome alimentos com agrotóxico, quanto para aqueles produtores rurais que trabalham na colheita, no cultivo desses alimentos. Queria que a senhora falasse um pouco a que tipo de doenças os trabalhadores rurais que trabalham na aplicação dos agrotóxicos eles estão expostos? Então, são muitas patologias, né? A gente tem esse dossiê da Brasco de 2015 que traz uma série de estudos mostrando, né? E tanto no cenário nacional como internacional. E como você disse mesmo, nós somos o que comemos, então nós alimentamos várias vezes no dia, desde líquidos, né, água contaminada, os nossos alimentos estão contaminados com agrotóxico, um nível abusivo de agrotóxico, né? E quem está mais exposto a patologias agudas também e crônicas são os agricultores, que estão manipulando aquele veneno no seu dia a dia. Então, os estudos mostram várias alterações, desde as que eu falei, de câncer, dos mais diversos, de malformações, de aborto, né? Mutagênese. Estudos mais recentes mostram a associação mesmo de autismo na Califórnia, de Parkinson, da esclerose esclerose lateral amiotrófica e outros problemas muito graves da saúde mental dessas pessoas, depressão, suicídio. A gente tem um nível altíssimo de suicídio no campo, que as pessoas usam o agrotóxico para se matar, mas na verdade foi a causa e a consequência, porque ele tem vários agrotóxicos que levam à depressão e aí esse trabalhador rural ele vai terminar com a vida dele usando o agrotóxico em dose elevada para cometer o suicídio. Quem está nos assistindo agora pode estar pensando, poxa, diante desse cenário então a situação é complicada. É possível que a gente consiga ter uma vida normal, longe desses malefícios, né? Então, a minha pergunta seria a seguinte: há um limite considerado seguro para a presença de resíduos de agrotóxicos nos alimentos? E, se sim, que cuidados as pessoas devem ter ao comprar alguns produtos para a sua alimentação do dia a dia? Na verdade, no Brasil, nós não temos limites seguros para essas substâncias nos alimentos, né? Costuma-se usar no Brasil limites internacionais. Alguns estudos para algumas substâncias já existem, mas ficam mais em termos de literatura e a população em geral não tem acesso a essas situações de limites, né? Por outro lado, através de todos os alimentos, a população está exposta a um ou mais produtos. Então, como a população que não conhece de forma científica o que está acontecendo com os envenenamentos através da alimentação, como ela pode escolher alimentos saudáveis, como ela pode buscar alimentos saudáveis, se existe uma ignorância a respeito da própria fenomenologia da intoxicação pelas substâncias que vêm no nosso alimento. Retomando então a pergunta sua, né, o que as pessoas poderiam fazer a respeito dos alimentos contaminados, né? No mínimo elas deveriam fazer alguns contaminantes estão dentro do alimento, outros contaminantes ficam por volta. Quando a gente pega uma fruta no supermercado, quando pega um pimentão, às vezes eles vêm com uma determinada corzinha diferente, um pozinho diferente. Então, isso é possível sair através de uma lavagem com sabão e escovinha, né, uma lavagem um pouco mais agressiva. E às vezes para algumas frutas, as frutas poderiam ser descascadas, porque a casca da fruta contém uma quantidade ainda que está para entrar dentro da fruta, né? Algumas verduras, por exemplo, é possível a gente lavar com um pouco de bicarbonato de sódio, porque o bicarbonato de sódio ele desestabiliza a molécula química de um certo modo, né? Então algumas medidas simples assim poderiam ser tomadas, né? Por outro lado, algumas frutas elas trazem uma quantidade maior de substâncias. Então, o conselho que a gente dá às vezes para a população, para a pessoa que vai consumir, é assim: não se alimente da mesma fruta durante muitos dias na sequência. Então, num dia coma um tipo de fruta, no outro
dia ou na semana seguinte passe para outra fruta, porque se você come muita quantidade e diariamente da mesma fruta, você tende a acumular um determinado tipo de veneno que tem naquela fruta predominantemente, né? Então vai mudando os tipos de alimentos que você consome alternativamente, porque o seu organismo tenha tempo para se livrar deles, não é verdade? Perfeito. E, na sua opinião, se essa lei realmente for aprovada, né, nós não sabemos aí, tem ainda um trâmite pela frente, ela viabilizaria a aprovação de agrotóxicos mais agressivos à saúde humana, animal e ao meio ambiente? A gente sabe, né, por detrás dos panos, que a ideia é essa, né? Porque a nossa lei atual pode ter alguns defeitos, né? Mas ela buscava fazer estudos completos a respeito das substâncias. Lá atrás, os estudos eram feitos a cada 5 anos, já existiram muitos lobbies que derrubaram essa portaria para fazer uma vez só na vida do produto químico. E ele pode ser, inclusive, aceitado os testes feitos no exterior, não precisa nem fazer aqui no Brasil. E agora estão querendo deixar a lei mais branda, provavelmente porque algumas substâncias não estavam passando nos testes, né? Então, são lobbies nacionais e internacionais para que facilite o processo de liberar substâncias ainda mais tóxicas. Com certeza, o impacto na saúde das pessoas, do meio ambiente e tudo que está nos cercando vai ser muito maior, com certeza. Professora Karina, para que a gente possa então amarrar esse nosso assunto de hoje e até levar um alento para quem está nos assistindo, né? Nem tudo está perdido, na verdade, o consumo de alimentos orgânicos, ele pode ser uma alternativa para que as pessoas se previnam desse consumo prejudicial do agrotóxico? Sim, então, aí entra o nosso papel enquanto cidadão, né? Tanto de se mobilizar, né? Então, plebiscitos na mídia, né? Eu acho que eu clamo todo cidadão brasileiro a se manifestar, né, nesses plebiscitos contra esse novo projeto de lei e também fazer suas escolhas pessoais, né? Então, quando eu opto por um alimento orgânico, livre de agrotóxico, eu estou fazendo uma escolha na minha vida, na minha família, né, para minimizar esses riscos, né, todos que a gente elencou aqui, que podem acontecer, né? E nós estamos num município de Botucatu que é muito privilegiado nesse aspecto, porque existe um tabu, eu não vou comprar orgânico porque ele é mais caro, né? Então é a lei do mercado, se eu tenho maior procura, eu tenho maior oferta e esse preço diminui. Então, em Botucatu, uma série de fatores favorecem isso. Inclusive, nós temos as hortas comunitárias em Botucatu, onde a Secretaria do Verde apoia essa iniciativa há muitos anos e todos os insumos são fornecidos pela prefeitura, né, para essas famílias que produzem nesses bairros de Botucatu. São vários, né? E com preço muito menor do que o praticado no mercado. Ele não tem a certificação orgânica, mas ele não usa agrotóxico. Temos outros movimentos também, né, dos comércios privados em Botucatu que ofertam isso com preço também muito justo. Temos um projeto dentro do HC que chama Sustenta Saúde, de cestas agroecológicas, que por enquanto ele está suspenso, mas que no segundo semestre provavelmente ele volte, né? Onde a gente faz a compostagem do resíduo orgânico da nossa cozinha, do HC. Isso é compostado no campo, gera um adubo que vai alimentar, né, a terra e produzir alimentos orgânicos, esses sim certificados, né? E também tem o movimento do CSA, que é a comunidade que sustenta os agricultores. É um movimento mundial, onde você compra cotas e semanalmente você recebe seus produtos certificados, livres de agrotóxico, a um preço super acessível, né? Então são escolhas que a gente precisa fazer na nossa vida, né? Talvez dê mais trabalho, porque você tem que produzir o seu alimento, mas é uma garantia de uma saúde, né, que muito melhor do que você ficar comendo esses alimentos que vão tender a piorar, infelizmente, se essa lei for aprovada aqui no Brasil. Ok, professora. Então, eu acho que foi possível aí que a gente jogasse luz aí a esse assunto que tem causado tanta discussão nas últimas semanas no Brasil como um todo. E eu aproveito para agradecer então a presença da professora Karina. Obrigada. Mais uma vez. Agradeço também ao professor Godinho por ter aceitado o nosso convite, né? E você que nos assiste, continue acompanhando o nosso canal no YouTube. Esse foi mais um programa do Com Amor Sua Saúde. Até a próxima!